Sejam muito bem-vindos novamente. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas saiu todos os mangás que foram nomeados para a 13ª edição da premiação dos mangás Taisho Awards. Eu tô aqui hoje para nós vermos esses mangás, ou pelo menos se nós vamos encontrar alguma coisa do tipo. Então eu tô aqui na frente do computador com algumas informações básicas que nós precisamos saber, principalmente sobre o concurso, que é o Taisho Awards. Então nós tivemos nessa edição agora um comitê formado por 94 pessoas, e essas 94 pessoas escolheram ao todo 238 títulos, selecionaram 238 títulos, mas aparentemente eu acho que isso foi no geral, sabe, no processo bruto, e aí delimitaram um pouco, e aí nós chegamos a 12 mangás, que pelo menos é o que está aqui na página de notícias do Otaku PT, que é um site de notícias sobre animes e mangás e a cultura pop em geral, lá de Portugal. Como é formado, como é designado essas pessoas? O comitê ele é formado principalmente pelas pessoas que são funcionárias dessas livrarias que são responsáveis pelos mangás. Então essas pessoas se reúnem e assim formam o comitê, e a partir daí eles opinam, dão a sua contribuição de quais mangás devem aparecer, ok? E então nós temos a segunda rodada de votação, que é quando determina o vencedor da competição, e essa finalização, essa parte final da competição vai ser realizada no final de março. Então, por enquanto, nós temos aqui os mangás, vamos ver quais são os mangás. E, claro, se eu estiver falando alguma besteira aqui e você esteja por dentro do assunto, esteja mais antenado aí, pode corrigir nos comentários se você quiser, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui, eu vou colocar os mangás aqui do ladinho, colocar a capinha deles aqui para vocês verem. Eu vou até me afastar um pouquinho, beleza? Então nós temos aqui os mangás, e alguns eu não consegui encontrar, então não vamos conseguir comentar muito bem sobre eles, e outros eu consegui encontrar. Então, e teve outros aqui que eu já li. Pelo menos eu comecei alguns capítulos, então vou poder ter um nortezinho ali para dar para vocês. O primeiro mangá que nós temos aqui é o Ashita Shunin wa, e a imagem vai estar aparecendo aqui. Eu também vou colocar a sinopse que eu vou ler em relação a ele, beleza? Então nós temos aqui Ashita Shunin wa, que é um mangá que eu não consegui encontrar. Bom, pelo menos a gente tem aqui ó, no Baka Updates Mangá, no site, não tem nenhuma sinopse, pelo menos não visível aqui, mas aí vocês conseguem ver aqui ao lado a imagem deles, e a imagem dele no caso, e está dizendo aqui, tem a descrição dizendo que ele foi nomeado para o Prêmio Mangá Taisho de 2020. O que eu sei dele aqui, pelo menos pelo site, é que ele é um Slice of Life. Geralmente Slice of Life é meio parado, no sentido de é um processo gradativo, entende? Então não tem muitos acontecimentos muito bruscos, e também não tem muitos plot twists, não no seu geral, sabe? Então assim, eu não posso dizer muita coisa sobre ele, mas esse é o primeiro. O segundo que nós temos aqui é o Ikoku Nikki. Esse daqui nós já temos uma breve descrição sobre ele. Ele é um drama josei Slice of Life. Josei é uma demografia mais designada para um público de mulheres adultas. E a gente tem aqui a imagem, vocês estão vendo do lado, e a descrição que eu vou ler para vocês e vai aparecer na tela aí também. O dia a dia de uma órfã de 15 anos e de uma romancista de 35 anos com quem ela acaba morando, e o que acontece quando dois mundos opostos tentam interagir sem jeito. Então, evidentemente, ele é um slice of life, e daqueles meio melodramáticos, aparentemente. Ele parece ser um drama, porque são dois mundos diferentes, duas pessoas que vivem em realidades diferentes, e aparentemente ele possa, né, porque tudo que eu tô falando aqui são deduções, é puro achismo, mas aparentemente ele tem uma pegada de que vai puxar para um cunho mais dramático. Mas enfim, esse é o segundo mangá, e nós vamos então para o terceiro, que é o Skip to Luffy, e ele também tem aqui, vai aparecer do lado aqui para vocês verem a descrição também. E o Akaru Mitsumi sempre teve grandes sonhos, deixar sua pequena cidade, avançar para uma universidade de primeira linha e depois contribuir para o país antes de se retirar para sua cidade natal.
ela está tão concentrada em seu objetivo que não se dá conta de todas as outras maneiras pelas quais descobre, para grande desgosto e preocupação de seus amigos e familiares. Uma garota ingênua do campo pode fazer isso em Tóquio? E nós temos aqui, então, o gênero, ele é um seinen com comédia, romance e vida escolar. É meio... Cara, é difícil você comentar alguma coisa só por sinopse. Pelo menos a gente já consegue perceber que ela aspira grandes coisas, sabe? Ela tem ambições, ela é uma daquelas protagonistas que quer conquistar o mundo e tudo mais. Então a gente já consegue perceber isso. E aparentemente é uma história tranquila, tanto que é sobre vida escolar, comédia e romance. E tem um seinen, então a gente já pode perceber que em algum momento ali vai ter um dramazinho, vai ter um momento mais sério, mas de resto parece apenas a história de uma colegial que tem ambições e sonhos e vai fazer o que pode para conquistar esses sonhos. E o quarto, esse daqui eu não vou pegar nenhuma sinopse, porque eu comecei a ler e eu achei interessante, que é o Spy vs Family, ou Spy Family, não sei, Spy X Family, que é... Esse mangá é interessante porque ele vai contar a história de um agente especial que é um espião. Ele é realmente um espião e ele acaba enfrentando ali na história, pelo menos nos primeiros capítulos, vários momentos ali, várias ocasiões em que ele precisa se camuflar, ele precisa se passar por outra pessoa, usar disfarces e tudo mais, para poder conseguir obter o resultado principal. Os fins justificam os meios, é basicamente isso. Então a gente percebe que ele é um cara extremamente focado e eficiente naquilo que ele faz, que é o processo de espionagem, ser um cara que consegue se infiltrar nos eventos e conseguir descobrir as pessoas e tudo mais. Ele consegue solucionar vários casos, e em um desses casos ele precisa imprescindivelmente se passar por um pai, ou alguém que aparenta ser alguém de família. Então ele acaba encontrando uma garota que, na verdade, ele vai até um orfanato e ele encontra essa garota que ele meio que adota ela para usar para outros fins, entendeu? Só que no meio dessa loucura toda, ele acaba começando a gostar dessa garota, e essa garota parece que tem certos poderes, ou sei lá, tem algumas habilidades. Ela não é normal para uma criança, ela consegue pensar um pouco mais além. E eles conseguem trabalhar juntos e vão despertando uma certa conexão entre eles que faz com que ele comece a querer realmente ficar com ela, porque ele consegue finalizar a missão da qual precisava dela, e depois que ele não precisa mais dela, que era o plano, não precisa mais de você, você pode ir embora. Ele não consegue fazer isso, porque eles conseguem desencadear um laço e uma emoção que começa a se expandir. Então eu acho que é por isso que é o título do Espião e Família, sabe? Porque ele passa a cruzar essa linha, sabe? Essa linha tênue de uma pessoa séria e que não pode ter ninguém perto dele. Essa criança acaba conseguindo romper com essa barreira. Então essa é basicamente a história de Spy Family. E nós temos então Chainsaw Man, não sei se é assim que se pronuncia, e esse mangá aqui, cara, ele é muito gore. Ele é muito gore porque, assim, ele é muito bizarro. Eu comecei a ler ele e eu li só o primeiro capítulo porque não me agradou. Basicamente, ele conta a história de um personagem que era filho de um cara que devia muita grana para certas gangues ali de onde ele morava, alguma coisa assim do gênero. E o cara acabou morrendo com uma dívida enorme nas costas. Então o filho dele acabou carregando essa dívida. Ele acabou ficando a par e teve que pagar essa dívida pro cara lá, pro líder da gangue. Só que ele não tinha dinheiro suficiente para isso, então ele passou a matar yokais, ele passou a matar demônios porque ele viu que isso dava dinheiro. E aí ele encontra um cachorrinho que não é um cachorro normal. É um cachorro que tem o rosto de uma serra elétrica, e eles acabam se ajudando porque ele usa o cachorro para poder matar os demônios e poder ganhar dinheiro em troca disso. Ele era tipo um exterminador de demônios, sabe? Um exterminador de yokai. Demon Slayer. Então basicamente eles começam a matar yokais em troca de dinheiro, até que acontece um momento ali, um evento em que ele
morre, porque os yokais cercam ele e acabam matando. Só que ele fez uma promessa com esse cachorro de que se um dia ele morresse, possuísse o corpo dele, e é isso que o cachorro faz. Ele morre e o cachorro possui o corpo dele e ele se torna um só com o cachorro. E ele passa a ter os poderes, as habilidades do cachorro. Então ele se transforma, quando ele vai pra luta mesmo, pro combate, ele se transforma num monstro meio que serra elétrica e sai matando todos os demônios e é sangue jorrando por todos os lados, estraçalhando pessoas. É meio bizarro, mas essa é a história de Chainsaw Man. Wave Listen to Me, Nami Yukiti Kuri. Esse é mais um aqui, eu não sei se ele tem aqui, vamos ver se ele tem aqui. Ele tem aqui, vai estar aparecendo aqui a imagem do lado, então vamos ver aqui. E aparentemente ele ganhou uma adaptação em anime, mas isso a gente conversa para outro vídeo, caso seja necessário. Então vamos para a descrição. O palco é Sapporo, Hokkaido. Uma noite, nossa heroína Minari Koda derrama seus problemas de coração para um funcionário de uma estação de rádio que conhece enquanto bebe uma noite. No dia seguinte, ela ouve uma gravação de suas lamentáveis queixas sendo tocadas ao vivo pelo ar. Minari invade a estação furiosa, apenas para ser enganada pelo diretor da estação e fazer um talk show de improviso, explicando seu diálogo severo. Com apenas uma gravação, as muitas facetas excêntricas da vida de Minari começam a puxar em todas as direções enquanto ela se afunda cada vez mais no mundo do rádio. E essa história, ela parece interessante, cara, parece bem interessante porque basicamente ela foi vítima. Então ela acabou, em um momento de fragilidade, abrindo a vida pessoal dela para um cara que era funcionário de uma estação de rádio, só que ele acabou passando a perna nela, porque ele vazou tudo isso da vida dela. Então a gente tem meio que pode-se dizer que é um slice of life, de certa forma, talvez, não tenho tanta certeza, mas o principal problema aqui desse mangá, dessa história, é o fato dela ter tido a vida dela vazada e praticamente participar ali, fazer parte do show business, porque agora a vida dela é pública por conta desse vazamento e provavelmente a história discorra, sabe, fica em torno dela e tentando recuperar algumas coisas que foram ditas erradas ou tentando conciliar algumas coisas da vida dela após esses vazamentos, ou tentando refutar alguma coisa que tenha sido dita ali, em algum momento ali foi corrompido. Então, assim, parece ser uma história interessante, acaba focando um pouquinho mais ali na área do rádio, né, dessa parada de comunicação, e parece ser interessante. The Blue Period, eu não sei se ele tem aqui, aparentemente não tem, então não tem muito o que comentar, mas pelo menos vocês estão vendo aqui, e caso vocês queiram pesquisar por conta própria, tá aí o nome do mangá e também tá a imagem, se vocês quiserem pesquisar à vontade. E o outro mangá é Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Esse tem aqui, eu encontrei. Então a gente tem uma breve, aqui tá aparecendo a imagem, temos uma breve descrição, uma sinopsezinha resumida, uma síntese mesmo do que é essa história. Então nós temos aqui um intenso thriller psicológico, centralizado no lado obscuro da adolescência. O mangá gira em torno de Kyotaro Ichikawa, uma pessoa no fundo da hierarquia de sua escola, que esconde um impulso assassino no fundo de sua alma. Que bizarro, cara. A demografia aqui é shonen. Não sei, né? Eu diria que isso aqui tá mais pra um seinen, mas tudo bem. Tem o lado escolar e o slice of life. Isso aqui me lembrou um pouco a Konohana, sabe? A Konohana, Happiness, esses mangás que são mais gore e obscuros. E, cara, eu não sei, eu não curto muito esse tipo de história. Então, na minha opinião, eu não leria, entendeu? Mas cada um tem seu gosto, mas a gente já sabe que é uma coisa bizarra. Mas talvez pela sinopse, às vezes, nem sempre a sinopse ela deduz o que vai ser a história de fato, né? A prova disso é Nigeru Otoko, o homem que foge. A sinopse da JBC, do mangá, praticamente não tem nada a ver com a história real. Então, assim, nem sempre a gente pode se basear pela sinopse, mas essa é a história desse mangá, pelo menos na sinopse. Temos aqui esse daqui, o Maki Musubi
não encontrei nada em relação a ele, então mesmo caso, se vocês quiserem, tiverem mais interesse e quiserem pesquisar por conta própria, à vontade. E agora, Mystery to Yunakari, ou título em inglês, Do Not Say Mystery. Tá aqui do lado a imagem deste mangá, e nós temos aqui, ele é um josei, mais uma vez, um drama e mistério. E a descrição dele aqui é a história que segue o estudante universitário Komu Totonou. No início da história, a polícia o leva para interrogatório por suspeita de assassinar seu colega de classe. Então, mais um drama, lembrando que a demografia de um mangá, ela não necessariamente representa que tem que ser só para esse público, entendeu? Não precisa, é um josei, então é para mulheres, então eu não posso ler, não tem nada a ver, entendeu? É aquele negócio, você não pode se basear por sinopse, então tem que ler. Mas a história, fato que é um drama, tem assassinato envolvido no meio, tem questão de suspeitos, várias suspeitas também em relação ao que aconteceu dentro do plot, o que levou a tal assassinato, quem de fato matou. Então assim, é uma história, parece que meio um mistério, e parece também que, em relação até o nome associado, Não Diga Mistério, que é o nome em inglês, Do Not Say Mystery, não diga mistério, eu disse mistério. Então assim, parece uma pegada ali no gênero de investigação, e pode ser que seja interessante. Tem mais 2 mangás, o último ele não tem, então eu vou deixar logo aqui do lado, que é o Muchusa Kimini. Não encontrei nada, não quer dizer que ele não tenha nada na internet, claro, mas eu não encontrei, então tá aqui do lado, se você quiser pesquisar por conta própria, à vontade. E então, por último, nós temos Mizuwa Umi no Mukate Nagereru. Ele é um shounen, a demografia dele é shounen e slice of life também. Então nós temos aqui a história de uma família de 5 estrangeiros vivendo sob o mesmo teto. Geralmente essas histórias familiares e de adaptação de vida, sei lá, essas coisas meio que do gênero, me lembram um pouco Sangatsu no Lion, que é um ótimo, por falar nisso, é um ótimo mangá slice of life. Mas essa história aqui, ela parece ser interessante. Mais uma vez, eu comento, slice of lives são pegadas mais enroladinhas, então assim, é uma coisa mais apreciativa no quesito de você entender a situação de cada personagem, você entender o desenvolvimento deles, você entender os problemas deles, você entender quais são as motivações, o que levaram a coisas no passado, o que eles pensam para o futuro, como eles vão se adaptar a várias formas da vida, tem questão da resiliência também. Então assim, provavelmente é mais um desses mangás aí, mais uma dessas histórias. Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui, ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, espero que tenha ajudado você de alguma forma a entender um pouquinho mais desses mangás que estão aí para disputa, né, do 13º Prêmio Taisho Awards, beleza? Então é isso daí, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou, eu agradeço pela sua paciência, peço que deixe seu like, é muito importante, se inscreva no canal, ative as suas notificações, na descrição tem um link para o nosso perfil no Instagram, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau. Dá like!